Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, já estamos no penúltimo mês do ano, hoje, dia 1º de novembro, e praticamente janeiro a outubro, nós ainda, mesmo novembro, convivemos com esta pandemia, com essas dificuldades e com essas lutas. Mas o trabalho tem que continuar e sabemos do grau de perigo do Covid e devemos confiar e buscar a orientação de Deus para mantermos a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Meus queridos irmãos, nós já estamos com os cultos de quarta-feira presencial, temos também um trabalho de quinta-feira lá nos predinhos juntamente com o irmão Alexandre, o irmão Anderson, a irmã Ana. Sexta-feira na casa do irmão Alexandre e irmã Maíra. E domingo à noite nós também estamos tendo já os cultos presenciais. E a gente sabe das circunstâncias, da situação, nós estamos sentindo saudade de muitos irmãos. E gostaríamos de vê-los juntamente conosco para louvar e adorar a Deus. Infelizmente, ainda de domingo de manhã, a nossa EBD ainda está sendo online. Amém, ainda que nós temos essa possibilidade de mantermos contatos uns com os outros através do Zap. Mas se Deus permitir, e eu creio que Deus quer, logo nós poderemos termos as nossas escolas bíblicas também de presencial. Falando da questão já do final de outubro e falando em relação à obra também, já estamos bem encaminhados, já estamos aí já preparando para colocar a laje e logo os banheiros estarão prontos e aquela etapa a qual foi aprovado pela igreja já estará sendo concretizada. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela construção e não somente orando, mas também contribuindo. Estamos numa fase muito delicada, difícil, porque tudo que nós calculávamos que íamos gastar em relação a materiais e tantas outras coisas, nós vemos que o custo do material de construção subiu muito, ferragem, cimento, tudo que nós compramos, há uma elevação dos custos, isso encarece a obra, além de que tivemos que fazer muitas coisas a mais daquilo que nós já havíamos previsto. Meus queridos irmãos, mas voltando na nossa mensagem, gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre o texto de Neemias capítulo 4. Vamos fazer a leitura aqui. Tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, a oração de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo, uma terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Meus amados irmãos, Neemias, quando estava na presença do rei, ele recebe a tarefa de ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Mas é interessante que nós não vemos alguém ordenando. Nós vemos que isso brota no coração de Neemias. O desejo de fazer com que Jerusalém, os muros, as cidades, o próprio templo sejam restaurados, sejam reerguidos das cinzas. Pois Nabucodonosor havia destruído a cidade de Jerusalém.
E com certeza nós entendemos que mesmo não falando, mas Deus preparou o coração de Neemias para que ele tivesse o desejo de ir e de restaurar Jerusalém. Acreditamos também que Neemias sabia que a luta ia ser muito difícil. Ele sabia que ia ter dificuldades e que teria que enfrentar situações adversas. E é claro que ele se preparou. Porém, ao ser experimentado, Neemias pôde ver que era muito mais difícil, pois todas essas questões acabam afetando o emocional, psicológico, o espiritual e o físico, a parte material. Não é diferente, meus irmãos, conosco. Eu vejo por mim mesmo. Nós aqui estamos realizando uma tarefa infinitamente menor. E estou vendo como afeta o emocional, o espiritual e fisicamente. Neemias viu o seu emocional afetado ao se deparar com acusações, com zombarias e ataques verbais, tais como: que fazem esses fracos judeus? Eles vão acabar a obra num só dia? Vão fazer dos entulhos muros e paredes? Eles podem até edificar, mas vai vir uma raposa e com o próprio rabo ela vai derrubar o que eles construíram. O inimigo ataca, em primeiro lugar, o psicológico. Mostra as nossas fraquezas, mostra as nossas limitações e passa a colocar dúvidas no nosso coração. E uma coisa muito perigosa é: nós não vamos conseguir. Satanás age de tal maneira que o nosso emocional abalado e as dificuldades e as lutas fazem com que nós pensemos: não vai dar para acabar. Do emocional vem o ataque para o lado espiritual. Quando estamos psicologicamente abalados, vem sobrecarregar o quê? O lado espiritual. E daí temos de clamar, temos de suplicar pela graça divina. Foi o que fez Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Irmãos, olhando para o lado espiritual, a igreja cristã, eu falo a igreja séria, a igreja firme com o Senhor Jesus Cristo, ela tem sofrido ataques diários. O inimigo não está satisfeito, o inimigo quer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. E como o Senhor Jesus diz, se o mundo nos odeia, odiou primeiramente a Ele. E se o mundo quis destruir, também com certeza vai querer nos destruir. Mas louvado seja Deus que nós somos mais do que vencedores. Nos versículos 4 e 5, sentimos como Neemias, como se estivéssemos desamparados. Clamamos para que o Senhor nos dê a vitória sobre esses inimigos. E com o psicológico e o espiritual abalado, Satanás ataca os nossos físicos. Irmãos, é interessante, né, como nós estamos emocionalmente, o físico acaba também sofrendo. Quando psicologicamente estamos abalados, o físico acaba sobrecarregando. E eu tenho sentido isto, dores lombares, dores nas pernas, tantas coisas físicas que acabam surgindo do psicológico. E Neemias clama, pede para que Deus olhe para esses inimigos e que esses inimigos venham pagar o preço
pela perseguição às quais eles estão sofrendo. Sanbalat e Tobias, irados por verem que o muro havia sido edificado. Veja, irmãos, mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodos irados. Assim também é o Satanás, o inimigo de nossas almas. Quando nós estamos nos fortalecendo, quando nós buscamos a presença de Deus, ele ataca de tal maneira, e a ira de Satanás é vista até mesmo por pessoas que nos atacam, e elas são apenas mensageiros de Satanás com a sua ira sobre nós. E eles se ajuntaram de todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão contra eles. Vendo Sanbalat, Tobias, os amonitas, os arábios, de que Neemias estava conseguindo erguer os muros, edificar os muros, tapar as brechas, eles se iraram, ficaram furiosos, porque eles eram inimigos de Israel, de Jerusalém, e não queriam que Jerusalém voltasse a ser a capital dinâmica, pujante, dominante, até mesmo sobre as regiões próximas. O que eles queriam ver era do jeito que estava, tudo queimado a fogo, tudo destruído, caído no chão, como diz lá, os monturos no chão. E Neemias, juntamente com o povo, começou a edificar os muros, ergueu os muros, levantou onde estava caído, as brechas foram fechadas. E o que eles fizeram? Os inimigos, nós vamos contra você em guerra. E se prepararam e começaram a se armar e chamar os inimigos para irem contra Neemias e contra o povo. E o que Neemias fez? Neemias se preparou para a guerra. Israel não queria a guerra, Israel queria paz. Neemias não queria guerra, Neemias queria paz. Porém, em muitas situações não há como fugir. Muitas vezes não tem como nós fugirmos de determinadas situações. Ou encaramos e fazemos, ou não há outra situação. É o caso desta construção e desta obra. Chegou a um determinado ponto que não tinha mais como postergar. E se postergarmos, tivéssemos postergado, com certeza, meus queridos irmãos, 30 dias, 40 dias, um mês, um ano, iria vir sérias complicações sobre esta igreja, pois já, como nós vimos, ao tirarmos as telhas e o madeiramento, estava podre, iria acontecer uma desgraça, então não tinha mais como fugir, nós tínhamos que enfrentar e nós tínhamos que realizar essa obra, e a estamos realizando da melhor maneira possível, com todos os cuidados e com todas as garantias. Logicamente, por causa disso, estamos pagando um preço e um custo muito maior, mas estamos vendo que está ficando uma obra muito boa. E Neemias preparou o povo para a batalha. E eu conclamo, irmãos, nós estamos numa batalha. Não é só pela construção, não, meus irmãos. Desde quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós já estamos prontos para serem soldados perante uma guerra, uma batalha espiritual que existe. E nós devemos lutar essa batalha com as armas que o Senhor nos dá. Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue. Nós temos que lutar contra as potestades do mal, contra Satanás e as suas hostes malignas. E Neemias, preparado para a guerra, orou e pediu proteção de Deus. E com uma mão levantavam os muros que ainda faltavam para ser erguidos. E tapavam as brechas que ainda estavam abertas, e com a outra mão segurava a lança e a espada. Aqui no versículo 15 diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, quando o inimigo percebeu, sabendo Sanbalat, Tobias,
que Neemias e o povo estavam prontos, preparados para construir o muro e para guerrear, se assim fosse necessário. Eles retrocederam, eles desistiram da peleja. Meus queridos irmãos, quando em oração, não esqueçamos, oração são dois verbos, orar e ação. Eu oro, eu ajo. Oração. Orar e não fazer nada não nos leva a nada. Nós temos que orar e agir. E Neemias, orando e agindo, ele levou o povo à vitória. Deus levou e conduziu o povo à vitória. Nós, quando colocamos diante de Deus, Deus nos dá também a vitória. É verdade? Como eu disse a vocês, ficamos abalados. Nós somos fracos. Eu sou fraco. Mas eu me seguro à palavra de Deus. E amo aquele versículo que o Senhor diz a Paulo. Paulo acabou entendendo de que quando ele era fraco, é então que ele era forte. Porque Deus agia na fraqueza. E Deus age na nossa fraqueza. Então, quando somos fracos, é que somos fortes. O nosso emocional é abalado, também é verdade. O nosso físico, o nosso espiritual é abalado. Mas, quando nós deixamos nas mãos de Deus, quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele nos dá a vitória. Deus abençoe os amados irmãos, agradeço-os pela paciência e pela graça que vocês têm para comigo e gostaria que os irmãos estivessem numa luta só, numa batalha só. Nós não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as artimanhas e as ciladas astutas do diabo. Oremos, irmãos. Querido Deus, ó Pai de amor, nós agradecemos a Ti, obrigado pela manhã que o Senhor nos concede, pela nossa escola bíblica dominical. Esteja nos abençoando, nos direcionando, Senhor Deus, no transcorrer desse dia, nos preparando para o culto da noite, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor Deus, assim como agiste no coração de Neemias, no coração do povo israelita, também, Senhor Deus, conclamo que o Senhor haja no meu coração, no coração de cada irmão, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão enfraquecidos, ó Deus, que possam ver que nós só temos a vitória quando nós oramos e quando nós agimos. Oração, orar mais agir. E que nós, ao orarmos e agirmos, possamos ver as vitórias, ó Deus. Sabemos bem verdade que Neemias realizou uma obra muito grande, uma obra de uma nação, preparando os muros, preparando as casas, preparando a cidade de Jerusalém. E nós também, Senhor Deus, temos a nossa Jerusalém, o nosso muro, a nossa construção. E sabemos que o Senhor tem dirigido e nos orientado a darmos continuidade, Senhor Deus, fazendo esta obra, Senhor Deus, com alegria nos nossos corações. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.